E aí, cambada de boas? Estamos aqui no Olhos Fritos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos filmes que marcaram nossas infâncias. É daqueles filmes de sessão da tarde, né? No caso de hoje é Os Pequenos Guerreiros, que é um filme que, na nossa opinião, não envelheceu tão mal assim quando a gente pensou, né? Porque é um filme divertido até os dias de hoje, então fica com a gente aí até o final do vídeo. E depois fala o que vocês acham desse filme também. Eu sou o Daigo. Eu sou o Elever e vamos lá, vamos brincar com brinquedos que querem nos matar. Eu tive que reassistir o filme de novo, né? Porque, pelo que eu me lembro, assim, eu tinha assistido ele só na infância, assim, quando passava direto na sessão da tarde. E tinha muita coisa na minha cabeça que eu não lembrava, assim, sabe? Até a própria história, assim, na minha cabeça, os Gorgonoids, eles eram os vilões. E o Comando Elite eram os mocinhos, mas na verdade era o inverso, tipo, o Comando Elite que são os FDP, né? Os capeta na tela, aqueles bonecos. Os Gorgonoids são bonzinhos, só quer ficar escondidinho lá de boa, isso que eu acho da hora. Sim. E eu achei interessante, assim, é um filminho bem sessão da tarde, assim, mas eu acho que pra época ele foi relevante, né? Porque tem bastante atores famosos, assim, tem a Kirsten Dunst, eu não me lembrava dela, tipo, eu acho que também porque na época quando eu era criança ela não era tão, assim, famosa, né? Tem o Tommy Lee Jones também, né? Só que ele não aparece, ele faz a voz do capitãozão lá, do Comando Elite, né? Que no dublado é o mesmo dublador do Arnold, né? E ele meio que parece um pouco o Arnold Schwarzenegger, né? Tanto que, tipo, naquelas primeiras cenas lá que quando estão construindo os bonecos, tipo, tem uma pegada meio Terminator, né? Porque daí mostra o esqueleto deles, tipo, aqueles olhão lá, mó bizarro, com metal. Mano, é muito Terminator a vibe da construção dos bonecos. E ele é bem parecido, né? Lembra muito o Arnold naquele filme lá, acho que é Comando ou só... Acho que é só Comando ou Comando para Matar, né? Aquele lá que é bem famoso dele. Pode crer. Como que é o nome do personagem do capitão do Comando Elite? É o Major Ship Hazard. Major Ship Hazard, Mano, e ele é muito engraçado, velho. É muito legal ele. Porque, tipo, ele é aquele cara, ele é meio mauzão, assim. Não é que ele é mauzão, basicamente... Ele é um militar mesmo, né? Ele é um militar. E, tipo, a missão deles é destruir os Gorgonoids. Tipo, porque sim. Então, tipo, basicamente eles não sossegam até enquanto eles não verem os caras mortos. Então, basicamente é essa a história. O Comando Elite contra os Gorgonoids. Só que o que dá raiva também é que, tipo, a forma que eles foram programados dá mó, assim, é mó injusta, porque, tipo, os Gorgonoids, eles sempre têm que perder, porque eles nunca têm o poder suficiente pra derrotar o Comando Elite. Eu acho isso que dá dó, porque os Gorgonoids, eles são mó de boa, tipo... Sim. O que eles fizeram, tá ligado? Pra ser perseguido dessa forma. Eu acho muito engraçado. E aí tem umas cenas assim, eu vou já falando as cenas, pode ser? Pode ser. Não é porque, tipo, conforme eu vou falando, eu vou lembrando. Tem uma cena que eu achei muito engraçada. Tem uma parte lá que é numa parte que eles encontram lá o líder dos Gorgonoids. Como que é o nome dele mesmo? O líder dos Gorgonoids? Que é aquele... o Archer. Archer, que ele tem ele é um arqueiro, né? Ele tem aquele arco e flecha lá. Aí, tipo, é na parte que o Archer tá na casa do Alan, né? O Alan dele é arqueiro mesmo? É Archer, o nome dele é Archer. Nossa, agora que eu me toquei, né? Que na época eu nem me ligava pra ninguém, mas tipo, o nome dele literalmente é arqueiro. Sim. Aí, tipo, é engraçado, né? Porque ele pergunta o nome do Alan, o Alan fala, né? O meu nome é Alan, agora calha a boca. Tenho que fazer dever de casa, não sei o quê. Aí ele guarda o arquivo do nome do Alan como Alan, agora calha a boca, né? Aí ele fica toda hora chamando, e aí, Alan, agora calha a boca. É muito engraçado. Aí ele tá lá na casa do Alan, né? Aí ele começa a ouvir o Comando Elite lá, chamando a atenção dele, daí ele vai lá pra ver o que é. Aí, tipo, o Comando Elite meio que pega eles. Daí é nessa cena que o Alan vê o Comando Elite pela primeira vez, assim, tacando terror lá. Que aí o Comando Elite, eles meio que penduram o Archer lá e quer matar eles lá no ralo da pia lá. Muito bizarro. Aí que é engraçado que daí o Alan, ele salva o Archer lá, daí ele taca um soldado lá do Comando Elite, né? Aí é mó engraçado depois dessa cena, que o soldado, ele chega lá, tipo, tudo fudidão lá, sem as pernas lá, tipo, fica tudo, oh meu Deus, eu estou morrendo, não sei o que. O que eu acho da hora nessa cena é que o Major Ship Hazard,
porque eu fiquei imaginando, né? Tipo, eu não lembrava muito do filme, daí eu pensei assim, nossa, como será que ele vai reagir? Será que ele vai falar que o cara era um bosta, que, tipo, ele não conseguiu cumprir a missão? Mas não, tipo, ele fica mó triste, ele começa a chorar lá. Você será lembrado, você será vingado, não sei o quê. Aí, tipo, os soldadinhos lá ficam tudo triste e começam a chorar. Mano, muito engraçado essa cena, tá ligado? Eles têm um sentimento de companheirismo entre eles, assim. Tem uma parte lá também, quando eles saem da caixa lá, que daí ele fala pra todos os soldados se apresentarem lá, daí um soldado se apresenta lá, daí ele fala assim, eu servi com seu pai, ele era um bom homem. Real, eles têm até background de história, Sim. né? Acho muito interessante, mano. E o que eu acho legal também é o fato deles sempre quererem agir com música, né? E aí, tipo, na primeira ordem lá, ele fala assim, encontrei uma música bacana, pegue suas armas e vamos lá para a batalha. Daí, tipo, você fica pensando, mano, o que foi o doido que programou esses brinquedos, tá ligado? Eu sempre tenho que entrar em ação com música. Acho muito foda. Sim. Eu gosto bastante desse filme, né? Desde quando eu era criança, eu já cheguei a assistir ele algumas vezes, assim, depois de grande. E o roteiro do filme, ele é bem viajado, sim, mas eu acho bem interessante, né? Que, resumindo basicamente o plot, assim, tem no universo do filme, né? Tem uma tal de Globotech, que é uma mega corporação, assim, que atua em diversos ramos, assim, né? Tudo ligado à tecnologia. E no início do filme a gente vê que ela também tá começando a atuar no ramo da produção de brinquedos, né? E daí a gente conhece nessa parte, assim, do plot, dois personagens, né? Que são o Larry Benson e o Irving, né? Que é o mesmo ator que faz o Ian no Alvin e os Esquilos. E eles têm visões, assim, opostas, assim, do que seria um brinquedo, um conceito de brinquedo interessante para as crianças, né? Enquanto o Larry Benson, ele pensa mais naquilo que a molecada realmente curte, né? Que são figuras, assim, de guerra, ação, né? Como ele curte dizer assim. Não, na real, isso daí quem fala é o presidente, né? Da companhia. Presidente. Que fala, não use o termo violência, use o termo ação. Crianças adoram ação, né? Mas o que dá pra entender é que o cara, ele meio que não se preocupa muito. O personagem do Ian, ele se preocupa mais. Eu vou chamar de Ian, que eu não lembro o nome do protagonista. Mas enfim, é o ator que faz o Ian. Ele se preocupa mais com o bem-estar das crianças, né? Tanto que quando ele tá fazendo a apresentação lá, ele fala lá que, tipo, ele criou os Gorgonoids para as crianças meio que aprenderem a... Porque os Gorgonoids têm aquela parada deles quererem encontrar a Gorgon, eles quererem explorar. Então, tipo, isso é um incentivo para as crianças também quererem explorar o mundo, também quererem aprender. E aí, tipo, quando o dono da empresa lá fala aprender, como assim? Tipo, porque para ele aquilo não é interessante, tipo, ele só quer saber de vender mesmo. Tipo, as crianças aprender, ele tá cagando. Ele não quer uma forma de criar brinquedos para educar as crianças, ele só quer ganhar lucro com aquilo. Então, tipo, você percebe que aquele cara, ele realmente se preocupa com o bem-estar das crianças, o que tava projetando os Gorgonoids. Mas os outros dois, eles eram mais pro lado do budget mesmo, né? Tipo, de só fazer dinheiro e lucrar mesmo. Sim, tanto que daí, né, o Irving, ele faz a apresentação, nem sim, o presidente não leva muito a sério, assim, a ideia dele, né? Daí vai o outro lá, o Larry, faz a apresentação, aquela coisa bem, assim, grandiosa, assim, né? Um comercial, assim, do boneco metendo a mãozada lá, arrebentando a caixa pra sair, né? Sim. É genial aquilo lá. Até o cara pergunta, peraí, ele pode fazer isso? Daí o presidente até fala, né, que ele tá cansado dessas propagandas, né, que falam uma coisa, depois o produto vem outra, daí ele começa a pensar assim, tá, mas e se os bonecos realmente pudessem fazer isso? Seria uma parada interessante, né? Só que isso daí ele cita, não sei se ele realmente cita, assim, com propósito tão a sério, sim, mas fato que o Larry, ele meio que leva essa ideia até se tornar real, né? Porque a Globotech, como ela é uma empresa que produz armas, assim, então a tecnologia dela é muito avançada, assim. E ele pega dessa tecnologia pra usar em brinquedos, né? Tanto que o Irving, no final, quando ele descobre o que o cara fez lá, ele até surta, né? Ele fala, como assim se usou tecnologia pra guerra em brinquedos pra crianças? Você é maluco na cabeça? Então, daí depois que ele faz a apresentação dele, né? O presidente curte, assim, tudo. E daí ele volta os olhos dele de novo pros Gorgonoides, que ele tinha desprezado, só que com uma outra visão, que ia completamente o oposto, né, do que os Gorgonoides foram pensados pra ser, que ele fala assim, tá, esses soldados são bacanas, mas eles precisam de uma coisa, vilões. Esses monstrengos aí, esses Gorgonoides, bate muito pra ser vilão desses daí. Então, daí por isso que na programação até do Comando Elite, tá, deles ter que exterminar os Gorgonoides, né, porque são tidos como os inimigos pra eles. Só que nos Gorgonoides é interessante que a programação deles, assim, em vez de fazer eles realmente serem os monstros
que eles foram intencionados assim pra ser, eles acabaram preservando o real propósito daquilo que eles foram pensados pra ser, né? Que é aquela questão de basicamente procurar viver assim em paz, achar Gorgon, né, que é uma espécie de refúgio assim para eles, né, por assim dizer. E também tem aquela questão de, certo modo, ter um estímulo assim para aprendizado, né, que você percebe que os Gorgonoides assim, na essência de cada um deles, eles são seres bastante curiosos assim, eles gostam de explorar, conhecer o mundo assim à volta deles, né? Tanto que até tem aquelas cenas engraçadas, né, que o Archer lá, a primeira vez quando o Alan leva ele para casa dele assim, que já tá noite lá, o Alan tá descansando, ele pega e começa a usar o computador do Alan lá pra pesquisar lá sobre Gorgon. É genial que tem a interação dele lá com o gato começa a lamber, ele começa a dar risada. Ele curte, né? Como assim você não simpatizar com esses personagens? Sim, os o Archer... todos são bem interessantes. Isso que eu acho interessante, porque, tipo, uma parada também que é interessante eu comentar. Na época, quando eu assistia, quando eu era criança, né? Pra mim, tipo, os brinquedos, eles eram todos reais, assim, tipo, não tinha essa parada de CG. Porque quando você é criança, você não percebe essas coisas, né? Mas depois, assistindo recentemente, eu percebi, mano, tipo, tem bastante efeito, assim, né? Tipo, tem bastante coisa, computação gráfica e tal. E o que eu acho interessante é que o que parece ser mais real ali é o Archer. Tipo, eu acho que o Archer, eles devem ter utilizado também CGI pro Archer, mas eu acho que a maioria das vezes ele era um boneco mesmo, ele era mais prático, porque tanto os Gorgonoids quanto o Comando Elite, de todos os bonecos lá, o que você percebe que é mais real, assim, é o Archer. E eu acho que isso é intencional mesmo, tipo... Ele tem que ter essa parada mais real pra você se conectar mais com ele, porque ele tem aquela parada de ser amigo do Alan, sabe? Então eu acho bem interessante isso. Tanto que até o Major Chip Hazard, que no caso seria o protagonista do lado do Comando Elite, né? Toda vez que foca nele, assim, você percebe que é mó bonecão CG, assim. Tipo, e o Archer não. O Archer, quando você foca nele, você fala, caramba, mano, realmente é um boneco, tem textura, assim. É bem legal. Tipo, você percebe a realidade no boneco, assim. Eu acho bem interessante. Os Gorgonoides, eles são... basicamente o oposto, assim, do Comando Elite, né? Porque eles buscam evitar o conflito a todo custo, né? Tanto que uma das especialidades dos Gorgonoides, como o Archer, ele mesmo menciona pro Alan, que quando o Alan pergunta assim, tá, mas onde estão os outros Gorgonoides? Daí o Archer fala, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, se escondendo. Então, eles se escondem nos lugares mais improváveis, assim. Eu lembro que tem um que vai na lixeira, né? Até. Todos eles vão na lixeira. Todos, né? Nós nem disso, mas... Eu acho bem legal também aquele Gorgonoide lá, que é um olhinho assim, que basicamente ele é eu acho que foi um trabalho difícil pra aquele brinquedo lá, porque ele é basicamente só um olho assim, mas mesmo assim você consegue ainda ter noção da emoção que ele tá sentindo. Sim, assim. sim. Quando ele tá assistindo televisão, assim, ele fica olhando bem de perto, assim, daí o Alan tira ele e fala assim, vai prejudicar os seus olhos se você ficar muito perto da TV, fica mais distante. Aí, tipo, o Alan tira ele, daí ele fica distante assim um pouquinho, e depois ele volta e fica de perto de novo da TV. Tipo, é bem interessante. É aquela parada de criança ficar deslumbrada com aquela parada que ela não conhece, né? Tipo, é bem interessante isso daí mesmo. Um Gorgonoide que eu acho bem legal também é aquele Gorgonoide que ele é meio Frankenstein, assim, que ele é meio gordinho. Tipo, eu acho, sei lá, mano, tipo, você se conecta bastante com ele também, porque ele é um Gorgonoide, assim, que ele é meio... A personalidade dele é tipo um monstrengo, assim, ele é um monstro, tipo, feio, mas, assim, ele, em contrapartida, assim, a personalidade dele é muito doce, assim. Ele é um personagem muito de boinha, assim. Então, tipo, você facilmente gosta dele. Então, tem essa parada também de ter um pouco de preconceito, né? Por que o Comando de Elite, ele é bem visto? Porque eles são mais próximos dos seres humanos. E os Gorgonoides, que são os bonzinhos, né? Tipo, e são os monstrengos, eles são vistos como maus. Não tem que ser erradicado só por causa disso. Tanto que você percebe essa parada meio racista no próprio Major, mano. Tipo, ele fica falando assim, temos que matar essa raça desses Hellis Gorgonoides, não sei o que, não sei o que. Ele fica falando dessa forma, tipo, como se eles fossem escória mesmo, tá ligado? Pesado. É pesado, velho. É um discurso até meio nazi, velho. Tanto que quando ele descobre que o Alan tá protegendo os Gorgonoides, ele fala assim, o humano está protegendo os Gorgonoides, ele é aliado daquela raça, daquela Hellis raça, não sei o que, não sei o que. É foda. Esse Gorgonoide aí que você falou que tem uma vibe meio Frankenstein, eu acho que é ele, né, que chega a ser destroçado, né, pelo Comando Elite, que depois ele é reconstruído, não é? Eu acho... Que acontece isso? O que eu tô falando que é coloca outro. o rádio do pai do Alan ainda? É, tipo... Não, pode crer, é que eu falei errado.
O Frankenstein é esse daí, que foi destruído. O que eu tô falando é um outro. É um tipo um gordinho, que ele tem a cara meio inchadinha, assim. Ah, eu O sei olho qual dele é. é meio... O olho dele é meio, tipo, desfigurado. Que tem uma pedra na mão, né? Sim, sim. É que, assim, todos eles, se você for ver bem, parecem um pouco com o Frankenstein, mas eu acho que eu confundi. O que tem a analogia do Frankenstein é o que foi destruído mesmo, né? Que tem o rádio. Tanto que ele tá assistindo o filme do Frankenstein e ele até fala assim, eu te dando, não sei o que. É mó legal. Mas, tipo, todos os Gorgonoides eu gosto bastante deles. Tem aquele Gorgonoide lá que ele fica rodopiando lá, ele é mó legal, ele é celelepe. Tem um que fica pulandinho, né? Que ele fica nadando lá no aquário e o gato fica brincando com ele. Tem uns par de Gorgonoides, eu acho muito interessante. O protagonista do filme, né, é o Alan, que é um adolescente, né, que trabalha na loja de brinquedos do pai dele, assim, né, e o pai dele tem uma visão bem particular, assim, com a questão dos brinquedos, né, ele acha mais interessante aquela proposta de brinquedos educativos, assim, que ensinam alguma coisa para as crianças, e ele meio que não se adaptou, assim, à mudança que aconteceu, assim, no mercado de brinquedos, a modernidade, né, que era mais uma coisa, assim, violenta, assim, ele é totalmente contra isso, então, tanto que a loja dele consegue se sustentar, mas não é uma loja muito famosa, assim, né? E o Alan, ele se incomoda com isso, porque ele acha que o pai dele devia ser mais mente aberta com relação a isso, daí ele bola um plano, assim, pra meio que dar uma revitalizada, assim, pra ele até provar pro pai dele que ele pode conseguir fazer o negócio lucrar, né? Um pouco mais do que costuma lucrar. Daí tem um colega dele lá, né? Que é um motorista que faz entrega de brinquedos, assim, pra loja dele, né? E ele mostra parte do carregamento que tá indo lá pra uma das lojas que vai ter a estreia desses novos brinquedos, né, do Comando Elite dos Gorgonoides. Daí o Alan pede pra ficar com uma caixa de cada um, né, pra tentar vender lá na loja do pai dele, pra fazer um lucro, assim, que ele aproveita um período que o pai dele meio que sai de férias, não lembro direito, né, pra descansar, que deixa ele sozinho no comando, né. Então ele aproveita isso daí e vai tentar fazer o que der na telha dele, porque é um personagem que tem muito essa vibe de ser rebelde, né, tanto que a gente vê pelos comentários, assim, que ele já chegou a tacar fogo na escola dele, né, ele foi não sei quantas escolas, né? A gente vê que é um adolescente, sim, problemático, né? Por assim dizer. Só que ele não esperava, né? No caso, que os brinquedos realmente tivessem vida, né? Tanto que ele deixa lá na loja, lá, né? Eu acho que daí a personagem lá a Christie, né, no filme, o nome dela, que ela leva o irmãozinho dela, assim, pra ver brinquedos, né? E daí ela tá conversando com o Alan lá, se distraindo, o irmãozinho dela começa a rondar lá pela loja, e daí ele vê acho que é o Major Chip Hazard lá interagindo, né, com alguns personagens assim, e daí ele se interessa por aquilo e quer levar os brinquedos, né? Eu não lembro, acho que o Alan chega a vender pra eles, né? Vende. Ela, se eu não me engano, ela pede pra reservar lá, daí... pra reservar. Tanto que depois, quando ela chega lá pra pegar os brinquedos, tipo, eles já tinham tudo vazado já. E o que eu acho interessante isso daí que você falou, né? Que, tipo, os brinquedos, eles meio que, tipo, ganham vida própria, saem da embalagem e vão embora. Só que eles não fazem só isso, né? Eles meio que tocam terror lá na loja. Tanto que eles pegam as ferramentas do pai lá, do menino, pra fazer de arma. Tipo, Sim. você vê que eles, tipo... Eles têm a mentalidade de que, tipo, as armas que vêm com eles são uma bosta. São só, tipo, paradinha de plástico mesmo. Tanto que eles vão procurar armas reais mesmo. Que realmente funciona. Tanto que no final a gente vê eles com um puta arsenal foda, né? Mano, tipo, é foda que eles fazem umas paradas muito, assim, caseiras, assim, mas fica interessante. Eles pegam uns carrinhos de cortador de grama, coloca motosserra. É muito bizarro, mano. A forma que eles criam as armas é muito doida. Acho que nem um ser humano teria a capacidade de fazer aquilo igual eles fazem. Mas eles detonam a loja, né? Depois que o Alan vai lá, ele tem que se virar nos 30, né? Pra arrumar tudo rápido lá antes do pai dele retornar, né? E a gente vê também o personagem do pai do Alan, né? É o Stuart, né? O nome do personagem, que é o mesmo ator que interpreta o pai do Sam do Transformers, né? Sim. Ele é aquela pessoa, assim, bem... Ele se implica com bastante coisa, assim, que ele olha, assim, na sociedade, ele vê que tá errado, né? Tem aquela cena legal lá, que ele vê o vizinho dele lá cortando parte da árvore dele que tá invadindo o quintal dele pra pegar melhor o sinal da TV a cabo, alguma coisa assim, né? Ele vai implicar lá com o cara pra não cortar a árvore assim. E o cara corta mesmo assim, né? Ele corta mesmo assim lá. Tanto é que ele fala assim, deixa eu dizer uma coisa, essa árvore é linda e essa sua parabólica é só mais um pedaço de tecnologia.
Esse personagem aí, o vizinho dele, é legal falar sobre ele também. Ele é o pai da Kristen Dunst, né? Do filme. E é engraçado porque, tipo, ele é bem aquele estereótipo de personagem babaca vendido, assim. Porque, tipo, tudo que é moderno, ele faz questão de comprar, ele faz questão de ter. Mas você percebe que, tipo, ele não faz aquilo por querer, ele só faz aquilo pras aparências. Isso que eu acho interessante. Tanto que, tipo, tem a cena lá, mó engraçado, que quando os bonecos eles vão capturar lá a menina, que daí eles dopam lá os dois. É mó engraçado essa cena, que daí eles estão assistindo TV, uma TV mó modernona lá, só que ele nem consegue configurar a TV, a imagem fica tudo uma bosta. Aí tipo, ele fica assistindo filme de guerra lá, daí ele fica falando assim, a Segunda Guerra Mundial é a minha favorita, como tipo se fosse uma parada de entretenimento, tá ligado? Um evento que matou um monte de gente. Você percebe que é tipo um típico de um personagem babaca, assim, tá ligado? Acho muito interessante a forma que o filme usa pra criticar pessoas que se comportam dessa forma. Então eu acho bem interessante esse personagem do pai da menina. É bastante interessante, assim, também, né, os diálogos que o Alan tem com o Archer, né, quando o Archer começa a falar pra ele, assim, né, do propósito dos Gorgonoides, né, que eles têm que encontrar Gorgon, porque lá é a casa deles, né. Eu lembro que tem aquela cena, acho lá, que eles têm uma discussão lá sobre vento, né, que daí depois o Archer, ele usa essa mesma frase, assim, pra convencer o Alan de que talvez Gorgon seja real, né, acho que é uma parte lá que acontece alguma coisa lá na janela, assim. Ele tá olhando pra árvore e ela fica se movimentando, daí ele fala pro Alan, é o vento, né? o Comando Elite tá ali, eles vão nos pegar, a árvore tá se mexendo, daí ele fala assim, não é o Comando Elite, é o vento. Daí ele fala assim, mas como assim vento? Eu não tô conseguindo ver? Eu não acredito que exista vento. Daí o Alan fala pra ele, não é porque você não vê que não significa que exista. Aí depois, no final, ele fala a mesma coisa. Né? Ele fala a mesma coisa. No sentido de encontrar Gorgon, né? Quando eles vão no barquinho lá pra Gorgon. É bem legal. E é o barquinho do pai dele, né? Isso que eu acho interessante, porque tem esse conflito, assim, entre modernidade e antiguidade, e no filme eles meio que misturam isso, né? Porque os bonecos que são, assim, modernos, eles estão em um barco que é antiquado, assim. Eu acho bem interessante esse final. Mas os Gorgonoides também, eles têm a mesma vibe, assim, do pai do Alan, né? De pensamento, assim, interessante, até combina por causa disso. Também nunca é explicado muito bem exatamente, assim, o que exatamente é Gorgon, né? Mas é basicamente um lugar, assim, que seria meio que um paraíso, assim, pra eles, né? Um lugar de descanso, né? E tanto que é uma parada que a própria lore mesmo dos bonecos não explica, né? Tipo, é um negócio que eles buscam, mas nem eles mesmos sabem se existem ou não. É uma parada que eles acreditam, assim. Ele tem uma visão do que né? Tem aquela cena, acho que o Archer, ele vê uma foto, assim, de uma floresta, assim, né? Um lugar bonito lá, ele olha e fala Gorgon daí. Dando a entender que é basicamente isso mesmo, um lugar como assim, se sossegado. fosse o paraíso mesmo, em termos bíblicos. Mas é bem interessante. Você quer comentar mais alguma coisa? Porque eu tenho uma parada pra comentar aqui. Pode comentar, depois eu comento mais. É mais pra parte técnica do filme. Eu já tinha comentado, né, que os Gorgonoides, eles utilizam muito os Gorgonoides não, o Comando Elite, eles utilizam muito da música, né, pra fazer os ataques dele. E é uma parada que me impressionou também, porque quando eu assisti antes, quando eu era criança, eu não percebi essas paradas técnicas. Hoje eu já percebo com mais apreço isso. A música, mano, a trilha sonora é bem legal, assim, tipo, tem muitas bandas famosas, assim. Toca tipo, Queen, toca Rush, toca Led Zeppelin, toca Gary Glitter, toca Cheap Trick, toca Spice Girls. Spice Girls, velho, muito louco. Tipo, e na cena das Spice Girls eu acho muito interessante, porque é a cena final lá, quando eles estão atacando a casa lá, que já tá toda a família lá. Os caras que criaram o boneco estão lá na casa também. E é interessante que daí os bichos ficam atacando o terror lá, jogando coquetel molotov lá, umas paradas mó insanas lá dentro da casa, incendiando a casa, causando terror lá, e aí tocando Spice Girls. Aí tem uma cena muito engraçada que daí um dos bonecos fala, é isso aí, rock and roll, e tá tocando Spice Girls. Tipo, isso que eu acho interessante, tipo, pros bonecos qualquer estilo de música é rock, é coisa pauleira. Sim. Muito bom.
E a gente vê também, né, que o Comando Elite, eles também são muito insanos, assim, que eles querem a todo custo, assim, construir um exército poderoso pra destroçar os Gorgonoides. E tem aquela cena lá que eles começam a interagir lá com a coleção de bonecas lá da Christie lá. Nossa, nem fala, Só essa que isso cena é daí legal totalmente também. vai por um caminho impensável, porque eles pegam parte do chip, assim, de inteligência artificial do soldado que morreu, meio que reparte e replica aquela tecnologia e coloca em todas as bonecas que tem um exército de bonecas bizarras. Mano, esses bonecos, eles são muito inteligentes, velho. Fazem umas paradas muito doidas. E essas bonecas realmente é meio uma parte meio terror, né? Nessa parte das bonecas. Porque elas são meio bizarronas, assim. Lembra até Toy Story, né? Aquele moleque que modificava os brinquedos lá. Sim, é muito foda, mano. E elas são, tipo, mó sádicas, assim, né? No comportamento delas. Tipo, tanto quando elas vê o namoradinho lá da Kristen Dust, elas ficam falando, olha só, um homem, não sei o que, não sei o que. Elas ficam meio que fazendo piadinha meio sexual com eles. Mano, é muito foda. É muito legal aquela cena mesmo. Não, é genial mesmo. E aí você percebe que a personagem da Kristen Dust, ela, no começo, quando ela conheceu o Alan, ela ficava julgando ele, né? Não julgando, mas assim, ela ficava tirando sarro, assim, você é um menino problemático, não sei o que, não sei o que. Mas aí, tipo, quando acontece essa parada das bonecas prenderem ela lá e ela consegue se livrar, você percebe que ela gosta, né? Tipo, ela gosta de rebeldia também, tipo, ela era aquela típica menina que queria se rebelar, mas não conseguia porque, tipo, meio que os pais ficavam muito em cima. Então, tipo, tanto que você percebe lá que ela é que mais desenrolada, assim, pra matar os brinquedos. Ela que pega a moto, ela que foge, ela que basicamente queima todos eles lá. Então, tipo, é ela que consegue se portar melhor em relação aos brinquedos do que o próprio Alan. É bem interessante essa cena também. E daí, no final do filme, também no conflito final, né? O Irving e o Larry, eles acabam se envolvendo, né? Pra meio que tentar... Sim. Acabar com a cagada que um deles tinha feito, né? Porque os brinquedos ainda não tinham sido lançados, estavam próximos a ser lançado, porque o Alan, ele meio que, de forma ilegal, assim, ele surrupiou parte do carregamento pra tentar vender na loja do pai, né? Tanto que, tipo, quando eles descobrem que foi utilizado chips de guerra, né, pra construírem os bonecos, eles param com a distribuição, né? Sim. Tanto que, tipo, mostra lá o amigo do Alan lá, que é o caminhoneiro lá, que ele, tipo, vai devolver pra loja, né, todos os brinquedos pra empresa. E o que eu acho da hora é a cena final, tipo, que meio que eles conseguem trazer a vibe de guerra mesmo, né? Não, sim, total. Porque, tipo, tá certo que é de um jeito mais cômico, é uma assim, guerra né? no quintal, mas é uma guerra. Mas, tipo, mano, é muito doido. Tipo, o Major Chip Hazard, ele tá, tipo, no helicóptero lá, tipo, soltando um míssil, tipo, é muito doido. Sim. Tá certo que os mísseis, assim, meio bostinha, né? Porque eles são brinquedo, mas ainda assim, não deixa de ser bizarro, né? Tem até um discurso, né? Ele falando lá com o alto-falante lá pro pessoal entregar os gorgonoides, se quiserem ter suas vidas poupadas. Mano, mas é muito engraçado. Imagina essa cena no mundo real, sei lá, você tá lá de noite na sua casa, daqui a pouco um exército lá de brinquedos cercando a sua casa. É um roteiro muito viajado, mas é, sei lá, um tipo de roteiro que eu sinto falta hoje em dia nas produções de hoje, assim. Uma coisa assim, viajada nesse nível, assim. Uma parada legal que eu percebi também, que é legal de comentar, tipo, é uma parada assim que, sei lá, eu vi dessa forma. Não sei se foi intencional ou não, mas eu enxerguei uma certa referência. Tipo, naquela cena lá que a Kristen Dust e o Alan, eles estão fugindo lá de moto e aí eles acabam caindo num riozinho assim e explodindo todos eles, que daí só sobra o Major mesmo. Então, aí na parte que o Major, tem uma parte que o Major, ele tá caído assim no mar, o rosto dele tá tudo manchado, assim, tudo fudidão. E aí, tipo, mano, aquela parte me lembrou muito Apocalipse Now, tá ligado? Naquela cena do Marlon Brando. Mano, muito louco. Tipo, eles pegam até referências de filmes antigos, assim, relacionados à guerra e coloca. Bom, tipo, me remeteu. Eu não sei se realmente faz sentido, mas na minha cabeça foi uma referência. Eu achei bem interessante aquilo. Ah, não duvido, não. É que, tipo, um filme de brinquedo, mano, fazer referências assim, eu acho bem interessante. A gente já tinha comentado, né, as referências do Exterminador do Futuro, tanto que naquela cena lá, quando o Alan mata o Major,
é total o Exterminador do Futuro, né? Tipo, ele sendo fritado lá. Tipo, Sim. lembra até o Chuck, na cena que o Chuck morre no ventilador lá. Uhum. É bem, tipo, é muito... Lembra essa vibe, né? Principalmente quando os bonecos, eles estão tentando encurralar os humanos, assim. Porque, tipo, se você for pensar direito, tipo, mano, um boneco não ia ter força. Um ser humano, com certeza, ia conseguir pegar o boneco e só jogar ele. Só que, assim, você tem que ter um pouco de descrença nessa parte, né? Porque, assim, senão não ia ter roteiro o filme. Mas, de uma certa forma, é engraçado um monte de boneco te atacando, assim. Sim. Não deixa de ser uma cena cômica, de certa forma. A gente vê, né, que, tipo, o Comando Elite também, eles se superestimam, né, porque igual naquela cena lá que o Alan, ele acorda de madrugada lá, até que você comentou assim, que ele se depara lá com o pessoal do Comando Elite lá tentando matar o Archer na pia lá, que ele acaba com a maior facilidade com aquela situação, né, porque, tipo, ele é um humano, é só um bando de brinquedo assim, só que você vê que o Major Chip Hazard e o resto do pessoal não demonstra medo nenhum, tipo, eles agem como se eles fossem fodão. Tanto que quando eles descobrem lá que o Alan tá ajudando o Archer, eles até falam, né? Ele é forte, ele é grande, mas nós vamos vencer. Tipo, nunca passa pela cabeça deles que, tipo, eles vão perder. Não, eles vão vencer. Tipo, não importa se é um ser humano. É muito legal. Eles têm esse negócio de soldado mesmo, né? Tem. Porque eu acho que acho que é o primeiro discurso que ele faz, né? Que ele vai passando assim em frente da bandeira dos Estados Unidos. Assim, que ela é feita de quebra-cabeça, né? Que é na loja de brinquedos ainda. E se eu não me engano, tem até uma parte que a Kristen Dust fala. É mais pro final lá, que a forma que eles estão agindo, ela compara com a guerra mesmo. Tipo, se eu não me engano, é o que faziam no Vietnã, não sei o quê. Então, tipo, eles se comportam como soldados mesmo. Sim. É muito louco. É o que tá na programação deles. A gente até já comentou um pouco, né? Mas é bom ressaltar, sim, que o design de todos os brinquedos nesse filme, eu particularmente acho fantástico, assim. Sim, são muito bons. Eu acho que quando eu era criança, não sei, qualquer criança acho que viu esse filme ficou com vontade de ter aqueles brinquedos lá pra brincar, né? Porque a gente vê, assim, que cada personagem, ele vem carregado, assim, de detalhes, assim, de características que tornam eles únicos, assim. Isso daí a gente vê tanto na parte do Comando Elite, quanto na parte dos Gorgonoides, assim. Eles são visualmente, assim, muito distintos e também em personalidade, assim. A gente vê bastante nas interações, assim, que eles têm uns com os outros ou contra os inimigos. Tem um do Comando Elite lá que eu acho bem interessante, que ele é como se fosse um que fica... Aqueles tipos de soldado que fica mais escutando conversas, essas coisas assim, pra depois caguetar lá, né? Aí, tipo, é engraçado que aí ele escuta uma conversa do Alan lá com a menina e aí ele vai reportar lá pro Major, né? Aí o Major fala assim, muito bem, vou indicar uma promoção pra você. Eles têm até plano de carreira. Mano, é muito bom. Mano, o Comando Elite, ele é sensacional, velho. Tipo, eles se comportam como seres humanos mesmo, isso que eu acho engraçado. Tanto que, tipo, acho que eles falam, tipo assim, o humano do Alan, assim, eles falam tal, assim, vê ele como sendo gigante, assim, mas eu acho que eles não têm a noção que eles são brinquedo e os caras são realmente humanos, assim. E o que eu acho mais interessante é que eles sabem que eles são brinquedos, né? Porque tem eles partes sabem? assim... Não tipo, pelo que eu me lembro, assim, porque na parte quando eles se machucam, eles sabem que eles têm parte de metal. Tipo, um humano não tem parte de metal. E eles falam, você tem que pegar a perna dele e colocar no metal até você ouvir o clique. Eles falam assim quando eles estão curando o cara lá. Tem isso daí mesmo quando eles então, estão tipo, lá, eles sabem que eles são brinquedos, só que eles agem como humanos mesmo assim. Isso que eu acho interessante. Ele sabe que ele tem programação, tanto que, tipo, quando o cara lá morre, um soldado morre lá, que eles pegam o chip pra colocar nas bonecas, ele fala, o chip mental é uma parada que a gente não pode jogar fora, não sei o quê. Tipo, então eles têm noção que eles são brinquedos. Tanto que tem uma parte lá que ele fala também que eles têm uma memória computadorizada, não sei o quê. Tem uma parte que o Major, ele fala isso também. Então é interessante isso daí, que eles têm comportamentos humanos, mas também eles sabem que são boneco, de certa forma. É interessante também as partes lá que mostram, né, a visão, assim, deles, assim, né, que tem todo aquele scanner lá de que analisa, assim, uma pessoa, um ser vivo, assim, e categoriza como inimigo ou amigo, assim, se é perigoso ou não perigoso. Mano, eles conseguem analisar até o que a mulher tá bebendo lá, tipo, água com gin tonificada, tipo, não sei o que.
Então é um negócio bem potente. Então, tipo, como só de olhar o cara já consegue ver o que é a substância que ela tá tomando. Não, é umas tecnologias que você fala assim, mano, não existe, tá ligado? Só em filme mesmo. Tanto que é legal, né, que quando ele vê o pai da menina, ele fala assim, identificação, um idiota. Real. Não, tipo, ele consegue até ver a personalidade do cara só olhando. É muito bom. Sei lá, os malucos tinham acesso a um banco de dados gigantesco pra poder cruzar informações e montar um dossiê pra cada pessoa. Mas foda. É muito doido isso. Uma das coisas também que eu acho bem legal, assim, nesse filme é um detalhezinho, né? Mas eu acho super interessante, né? E é as imagens que são mostradas nos créditos iniciais, que é todo o processo, assim, de montagem dos brinquedos, assim. Eu Sim, acho é bem legal essa cena mesmo. Aquela linha de produção lá, que mostra o protótipo, assim, a escultura lá feita por uma impressora 3D, assim. Eu acho fantástico aquilo. Como eu já mencionei, é uma vibe total Exterminador do Futuro, né? Você mostra os esqueletos dele, assim, os olhões, assim, olhando pro lado, assim. Aquela parada bem bizarra, não é mesmo? Mas é basicamente isso, né? Um filme legal, assim, pra você assistir. Mas eu super recomendo até os dias de hoje. Assim, na minha visão, não vira um filme ruim, assim. Dá pra se divertir bastante com ele. Não, é muito legal mesmo. É um filminho bem sessão da tarde, assim. Mas é bem bacana, eu gosto bastante também. Bom, então é isso, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui. Vamos deixar aqui no lado uma indicação de vídeo, caso você queira assistir. E é nóis. Obrigado por assistir e até a próxima.